Olá, graça e paz, estou passando aqui para lhe oferecer mais um pão da palavra de Deus, que essa palavra possa tocar o seu coração, trazer fé e esperança. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Nesta ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou deitado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Meu amado irmão, nós estamos diante de um cenário, de um texto, de uma história muito linda, onde Deus livra milagrosamente da cadeia Pedro. Embora a igreja estava passando uma perseguição muito forte por Herodes e por todos aqueles que perseguiam os cristãos. Tiago já tinha sido morto e agora Pedro está preso e esperando passar a festa dos pães asmos para ser apresentado, maltratado e quem sabe até julgado à morte. Pedro está preso, mas nós lemos algo tão interessante aqui. Enquanto ele estava preso, guardado pelas escoltas de soldados, a igreja, diz a palavra de Deus, orava intensamente em favor de Pedro. A igreja orava. E enquanto a igreja orava, houve um milagre muito poderoso. Pedro estava deitado, guardado na cadeia, quando de repente uma luz brilhou dentro daquele lugar, tocou o lado de Pedro, era o anjo do Senhor, pedindo para que Pedro se levantasse. Milagrosamente levou Pedro para fora da prisão. E houve esse milagre tão lindo, tão poderoso, aonde Deus, de forma milagrosa, liberta Pedro das algemas, dos grilhões, de tudo aquilo que estava prendendo a vida dele, de tudo aquilo que estava amarrando e impedindo ele a sua liberdade. Eu não sei se existe alguma área da sua vida que esteja presa, que esteja amarrada, que você não esteja vivendo plenamente a liberdade emocional, a liberdade da saúde, a liberdade física, a liberdade financeira, a liberdade ministerial, a liberdade de paz, enfim. Pode ser que algumas áreas de nossas vidas se encontram presas, mas aqui tem um grande segredo, e o segredo que libertou Pedro da cadeia, sim, foi a mão de Deus. Mas como que a mão de Deus, o milagre de Deus, o poder do Senhor e o anjo do Senhor foi ativado e o anjo do Senhor foi enviado para libertar Pedro? A igreja fazia intensa oração em favor de Pedro. E sabe onde estava essa igreja? Essa igreja estava reunida na casa, no lar de uma pessoa, dentro da casa de uma família. Enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. Olha a importância de algo tão lindo que eu queria destacar aqui. Primeiro, pertencer à igreja, não só ser ouvinte, não só ser amigo, não só ser simpatizante da igreja, mas pertencer à igreja, ter uma igreja de qual eu faço parte, ter uma igreja que ora por mim. Olha que interessante. Portanto, não podemos viver uma vida de fé, uma vida cristã desconectada, divorciada da comunhão da igreja. Nós somos chamados para pertencer, nós não fomos chamados somente para crer. Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós agora fazemos parte da família de Deus. Então nós fomos chamados não somente a crer, mas também a pertencer. Não basta crer, embora seja o passo inicial para todas as coisas, mas é tão importante também pertencer. Quando eu pertenço, quando eu faço parte, então as coisas se movem de uma forma mais intensa e milagrosa. Outro detalhe é que essa igreja estava reunida não no prédio da igreja, não no templo da igreja, mas nas casas. Olha que devocional
tão oportuno para os nossos dias. A igreja estava reunida nos lares, na casa, assim são nossos GCs, assim é a igreja Lagoinha Tatuapé, assim somos nós da igreja. Nós não estamos reunindo todos dentro do prédio da igreja por enquanto, mas nós estamos reunidos cada um na sua casa e nós oramos uns pelos outros. Duas coisas importantes aqui: primeiro, pertencer à igreja; segundo, entender o valor de um GC, de um grupo que ora nas casas. Se você ainda não pertence a um GC, eu recomendo você procurar um GC para que você possa se conectar. Nossos GCs estão nesse momento funcionando online, interativamente através dos aplicativos de reuniões interativas. Mas o GC, a comunhão da igreja, ela não para, porque ela não depende de prédio. Quando tem um prédio onde a grande maioria, a grande massa da igreja pode se reunir, então sim, porque o prédio também é importante. Nós vimos que Deus mandou construir o templo, mas em algum momento ele foi destruído. O prédio é importante, em algum momento ele está fechado, e enquanto está fechado a igreja não para, continua se reunindo nos lares, orando um pelos outros, e enquanto oramos como igreja, as correntes, os grilhões vão cair da minha vida, vão cair da sua vida. Portanto, querido, pertença a uma igreja. Se você ainda não faz parte, conecte-se urgente, tá ok? E procure um GC. Nós estamos aqui para servir. A Igreja Lagoinha Tatuapé existe para servir você que já pertence ou que deseja pertencer. Eu amo você em Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe. Curta, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa palavra para que possamos abençoar mais vidas, tá bom? Que o Senhor te abençoe mais um dia, em nome de Jesus.